Oi gente, no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise de malware com vocês. Esse aqui vão ser os temas desse vídeo. Então a gente vai fazer uma análise estática, a gente vai reconhecer algumas funções, a gente vai analisar o código descompilado, extrair algumas funções, algumas informações do binário. Tá? No próximo vídeo eu vou fazer uma análise dinâmica, que vai ser rodando o malware e analisando o malware enquanto ele está na máquina, mas não vai ser nesse vídeo. Esse vídeo vai ser só análise estática. Isso que a gente vai analisar hoje vai ser o famosíssimo WannaCry, que é um vírus do tipo ransomware, ou seja, ele vai encriptar os seus dados e depois vai pagar para um resgate. É como se fosse um sequestro de dados, de informações. E esse aqui eu estou usando para fazer a análise dele. Eu vou usar a Flare VM, certo? Que é uma VM que você pode baixar no seu Windows, não no seu Windows, né? Numa máquina virtual, você cria uma máquina virtual com Windows e baixa essa Flare VM. Não faça isso na sua máquina principal. E se você for fazer uma análise também de malware, faça sempre dentro de uma máquina virtual. Nunca faça na sua máquina real, principalmente desse aqui, desse WannaCry, porque ele é um malware vivo e ele vai realmente estragar o seu PC se você rodar na sua máquina. Eu vou fazer aqui uma análise simples, bem básica no Windows, depois eu vou mudar para o Linux, que eu acho melhor para a gente visualizar e tal, para não ficar rodando essa máquina virtual pesada aqui como plano de fundo o vídeo todo. Então eu baixei aqui o WannaCry.exe, o executável, o vírus puríssimo. Eu vou usar aqui, a primeira ferramenta vai ser o Detect It Easy. Essa ferramenta aqui a gente vai usar para analisar a entropia. O que seria entropia? Entropia é a aleatoriedade de dados ou de informações, mas aqui nesse caso representa o quão um arquivo, um binário, ele está criptografado ou ofuscado. Aqui vocês podem ver que quanto maior, eu não vou abordar muito sobre entropia, vou gravar um vídeo especificamente sobre criptografia e entropia mais pra frente, mas nesse vídeo aqui vai ser sobre, vou só mostrar para vocês como é que funciona. Só para vocês terem uma ideia, quanto maior o nível aqui de entropia, mais ofuscado ou criptografado um arquivo vai estar. No caso aqui, podem ver que está uma linha reta no 8, aqui no máximo de entropia possível. Isso indica o quê? Que o nosso programa está muito ofuscado ou muito criptografado, então vai ser difícil de extrair algumas informações dele, mas a gente vai tentar fazer isso no vídeo de hoje. Vocês podem ver que ele tem uma queda na entropia no fim e no começo. No começo ele começa bem baixinho, aí sobe, fica reto, fica em linha reta, depois desce um pouquinho. Esse ponto baixo aqui no começo e no final provavelmente é do cabeçalho ou de alguma informação que não foi necessariamente ofuscada ou que não precisou ser ofuscada, mas o principal do nosso código é esse aqui, ó, que tá totalmente ofuscado. Só para fim de comparação, eu vou pegar um arquivo que não tá tão ofuscado assim. Vocês podem ver a diferença, ó. Não está ofuscado, que é um executável comum. No caso é do executável de um debugger, que a gente vai usar no próximo vídeo, na próxima análise. Vocês podem ver, ó, que ele não tá tentando esconder nada, não está nada criptografado, enquanto no nosso vírus está aqui totalmente ofuscado para tentar esconder qualquer rastro, né, qualquer forma de debugging ou de ser detectado pelo sistema. Então, deixa eu fechar aqui. A gente já percebeu que ele está bem ofuscado, então vai ser um pouco difícil de extrair algumas informações. Vamos agora extrair as strings que tem no nosso programa. Para isso eu vou usar o floss, então floss.exe, WannaCry. Eu vou gerar um arquivo chamado WannaCry strings.txt. Aqui já está criando. Vamos
esperar ele criar um pouquinho aqui. Depois que terminar essa extração aqui, a gente vai dar uma analisada no que ele conseguiu extrair. Então a gente vai poder ver algumas strings que foram declaradas pelo criador e pelo descompilador também. Aqui, terminou. Eu vou abrir aqui e vamos dar uma analisada. O que a gente conseguiu? Esse aqui é o número de strings que ele conseguiu extrair. Aqui são tudo em... esqueci o nome da palavra, gibberish. Então esse aqui provavelmente é resultado da obfuscação. Provavelmente não, né? Isso aqui é o resultado da obfuscação, que vocês viram. Aqui você está vendo que está tudo embaralhado, tudo criptografado, embaralhado, tudo fora de ordem. Isso aqui é justamente para impedir esse tipo de coisa que a gente está fazendo, engenharia reversa, análise do malware. Isso é tudo para tentar barrar. Então vamos tentar descobrir alguma coisa que interesse a gente. Aqui a gente chegou, coisa que a gente consegue ler. O que ele vai fazer aqui? Essas aqui são o nome de algumas funções, aparentemente. Então, wait for sign, create process A, get computer name, set file time. Vamos ver. Isso aqui aparentemente são funções do cabeçalho do Windows Header, na linguagem C++. Você consegue importar algumas funções direto do Windows. E acho que essas daqui são essas funções. Então esse create file aqui, read file, get file size, não acho que tenha sido o criador que tenha criado essas funções. Acho que sejam tudo funções já da livraria do Windows. Aqui a gente tem esse pfmode e pcommode. A gente vai dar uma olhada mais a fundo nisso aqui quando a gente estiver no descompilador. A gente tem um arquivo c.wnri. Esse aqui acho que é uma extensão do próprio malware. Tem uma string que diz WannaCry, não sei para quê. Microsoft Enhanced RSA e AES. Então esse aqui é o padrão de criptografia que o programa vai estar usando, que é o RSA com AES. Esse aqui, se eu não me engano, é o padrão de criptografia mais alto que a gente tem atualmente, tá? Então, se você for tentar descriptografar isso aqui na força bruta, você não vai conseguir. Aqui ele vai ter um crypt gen key, crypt decrypt, então gerar a chave, decriptar a chave, encriptar. Então esse aqui ele vai gerar a chave da criptografia. Decrypt, não sei porque tem esse decrypt aqui. Encrypt, esse aqui é para encriptar, destruir a chave, importar a chave. cmd.exe, esse aqui provavelmente é o que ele vai iniciar, né? Que ele vai iniciar o cmd para rodar algum comando, algum processo. Esses números aqui, eu estava dando uma olhada antes, eles são carteiras de Bitcoin. Se a gente for olhar aqui, se a gente for pegar aqui esse primeiro endereço aqui e olhar no site aqui, encontrei a carteira do criminoso aqui, do cara que criou o malware. E aqui a gente pode ver as transações que teve, ó. Histórico de transações, teve 124 registros de transação para essa carteira, tá? Tem 3 carteiras aqui, então provavelmente se a gente for olhar as outras vão ter mais transações. Aqui, ó, enviaram $3.000, $23, $2.500, $6.000, $9.000, tá? Então essa carteira aqui está ativa, ó, foram transacionados $39.000 só para essa carteira. Então realmente esse aqui é a carteira do criador do malware. E aqui vão ter os outros 2 endereços, que são mais outras 2 carteiras de Bitcoin. Tá? Então esse aqui Então esse vírus aqui, ele funciona da seguinte maneira: ele vai encriptar seus dados, depois ele vai solicitar um quantia de dinheiro para resgatar. Depois que você fez essa transação, ele vai fazer uma verificação com o site, com a carteira de Bitcoin, e ver se realmente teve a transação. Se teve a transação,
ele teoricamente vai devolver os seus dados e vai ficar por isso mesmo. Se não tiver transação, ele vai retornar uma mensagem de erro e vai pedir para você fazer a transferência em Bitcoin para o criador aqui do malware. Sendo que a gente tem mais um arquivo .wnry, que também é uma extensão do próprio malware. Aqui no final, podem ver que tem o WannaCrypt, que é, se não me engano, a base do WannaCry, software barra, e esses daqui, essas extensões aqui, .dir, .3dm, .vbs, .mp3, .mp4, isso aqui eu creio que são todas as extensões de arquivo que o programa vai criptografar. Então se tiver imagem ou vídeo, aqui, se tiver algum vídeo ou áudio, vai .wav, vai criptografar, .mp3, .jpeg, .mp4, isso aqui são todas as extensões que vão ser criptografadas pelo programa. Aqui, deixa eu ver se eu consigo identificar. Aparentemente ele não está incluindo executáveis, então ele não vai criptografar binários, porque se ele fosse fazer isso, ele ia se criptografar e ia parar de funcionar, né? Ou você não ia ter mais acesso ao malware e não ia conseguir fazer o pagamento e tal. Então ele só vai criptografar esse tipo de arquivo aqui, todos esses tipos, que é bom porque já que não vai criptografar executáveis, a gente consegue fazer a nossa análise dinâmica. Então a gente vai conseguir rodar alguns programas tranquilamente, já que não vão estar encriptados. Por aqui é isso. Agora eu vou mudar para minha máquina principal, vou fechar essa daqui. E aqui na minha máquina principal eu baixei exatamente o mesmo arquivo, o wannacry.exe. Eu vou jogar ele aqui para dentro do nosso projeto do Ghidra. Não, ok. Mensagem ok. E vou iniciar. E aqui vamos fazer a análise do código em si. A gente vai usar bastante o Google dessa vez, porque não só dessa vez, mas toda vez que a gente for fazer análise em qualquer programa, a gente usa muito o Google para pesquisar sobre funções, pra gente ler a documentação dos programas e das funções que a gente está analisando. Então, começando aqui, vamos direto para o entry, a gente já está aqui no entry point. Aqui ele define algumas variáveis locais. Aqui embaixo, aqui ele chama a primeira função. Aqui ele faz uma comparação, tá? Essa função aqui inteira, se eu não me engano, eu vou pegar aqui, ela é a, cadê? WinMain Application Entry Point, um negócio assim. The WinMain Application Entry Point. Esse aqui, ó. Aqui na documentação a gente pode ler as aplicações executáveis no Windows. Elas vão ter sempre essa função aqui, que vai ser a função do entry point, certo? Então aqui os programas do Windows incluem todos eles essa função do entry point, nomeadas de WinMain ou WinMain. Aí aqui está o código padrão do WinMain, que é esse daqui, ó. Cadê? Que é essa chamada aqui, isso daqui vai na verdade só inicializar o nosso programa. Então esse aqui seria meio que o cabeçalho para inicializar, e a nossa função tá aqui, ó, a função WinMain, essa última aqui, certo? Ela vai receber, vamos ver aqui na documentação, o primeiro parâmetro vai ser um instance, depois outro instance, depois um pwstr e depois um inteiro. Aqui vamos ver, vamos checar. Aqui ele está recebendo um instance. Aqui, ó, estrutura instance. Aqui deveria estar também, então deve ser um outro instance. Aqui é daquele, esse pwstr. E por último int. Então para facilitar a leitura, a gente pode vir aqui Edit Function Signature. A gente pode mudar para esse daqui, ó. Copia, cola
Não, né? Que não. Ou é? Calma aí. Alright. Isso aí. A gente pode fazer um override signature. Dar um copy aqui. E dar um. Opa. Dar um Ctrl V. Deixa eu tirar esse WinAPI aqui. Trailing text. Que dei uma enroladinha aqui porque eu tava dando uma pesquisada aqui mais sobre esse Winman. E no fim das contas você vai ter que vir aqui, Edit Function Signature, e vai colocar essa signature aqui no lugar dessa daqui, tá? Isso para quê? Isso é mais para facilitar nossa visualização. Que a gente pode ver que os parâmetros foram renomeados todos. Então a gente pode aqui, ó, por esses mesmos parâmetros, então fica mais fácil da gente ver e entender essa função Winman. Então vamos dar um duplo clique, porque essa função Winman vai ser a função de fato que vai iniciar o nosso programa. Que a gente pode ver que tem alguns outros dados inicializados aqui. Uma comparação aqui. String task-che. Esse task-che aqui seria o task scheduler, que seria o agendador de tarefas. Então, task-che, deixa eu analisar, ver se é isso mesmo. Deixa eu voltar no Google. Task scheduler. É isso aqui mesmo, ó. Tá vendo aqui, ransomware analysis, vamos ver. Não, esse aqui é da comunidade, né? Enfim, esse task-che aqui, task-che, ele é o agendador de tarefas do Google, da Microsoft, na verdade. Copy file, isso aqui. Vamos dar uma... Vamos ver essa primeira, vamos ver por ordem de funções aqui. A primeira que foi chamada, vou dar um duplo clique aqui e vou dar uma analisada nela. Então aqui, essa função a gente pode ver que tem o add key. Esse add key, se a gente for dar uma olhada, é sobre o editor de registro. Então aqui, ó, add key é uma chave raiz do registro do Windows. Quando você clica lá quando você dá um Windows mais R e vai no editor de registro, você muda você está mudando essas chaves aqui. Então o que o programa está fazendo é mudar essas chaves. Aqui, ó, é inicializado aqui, add key. Então isso aqui provavelmente é para fazer algum sistema de persistência. Isso é um negócio que tem em todos os vírus, ou pelo menos na maioria dos vírus que são bem feitos, que é o sistema de persistência. Que seria o quê? Quando você inicializa um vírus e você reinicia o seu computador, ele só continua lá por causa desse sistema de persistência. Se não tiver o sistema de persistência no sistema, então você vai reiniciar o seu computador e o vírus vai desaparecer. Isso é o que o atacante não quer. Ele quer que o vírus permaneça no seu computador, mesmo que você reinicie, que você inicie em, sei lá, modo seguro. Vai fazer de tudo para ele implementar o vírus na sua máquina e fazer ele persistir ali. E uma das formas de fazer essa persistência é mexendo no editor de registro, que é o que ele está fazendo aqui, ó. Então aqui ele vai comparar esse local C, que ainda não sei o que é, com 0. Então se esse local C aqui for igual a 0, ele vai mudar o nosso registro, algum lugar no nosso registro, para 0,2, senão ele vai mudar para 0,1. A gente não sabe ainda para que serve isso. Reg create key W, então esse aqui ele vai estar criando uma nova chave no editor de registro. Vai estar recebendo como parâmetro add key, um local
essa variável aqui e essa outra variável. Vamos dar um duplo clique aqui. Provavelmente está ofuscado, então não vai dar pra gente ver. Set current directory, vai mudar o diretório atual, vai pegar o diretório atual, se ele vai retornar o diretório atual no caso, e aqui ele vai fechar a chave. Então essa função aqui inteira, a gente pode dar uma renomeada nela, deixa eu ver aqui, a gente pode talvez renomear como persistence, que é o sistema de que é a função de persistência do nosso não, né, do vírus. Essa segunda função aqui, que ela recebe como parâmetro número 0 e depois uma string escrita WannaCry @2017. Vamos clicar. Vamos ver o que ela faz. Aqui ela aparentemente está zerando manualmente esses espaços aqui dentro dessa array, e aqui está fazendo um loop para repetir esse processo várias vezes. Vamos renomear isso aqui, nomear para i, fica mais fácil de ver. Isso aqui vamos colocar em decimal. Então ele vai estar repetindo esse processo aqui 74 vezes, aparentemente, que seria, ele vai estar setando esses indexes aqui dessa array para 0, só que ele vai estar fazendo isso manualmente, e depois adicionando mais 4. Então provavelmente isso aqui vai ser isso aqui provavelmente é um offset. Então o que ele vai estar fazendo aqui é zerando um bloco no espaço de memória, aí move 4 bytes, zera esse outro bloco, move mais 4 bytes, zera esse outro bloco, e faz esse processo 74 vezes para zerar um bloco inteiro enorme aí de memória, aparentemente, né? É isso que faz. Mas por que ele está fazendo isso, ainda não sei. Vai receber um HModule, vamos ver o que é isso. Vamos ver o que é isso aqui, tipo de dados. Já tinha visto esse site aqui, vamos ver. Cancelar. Cadê? Deixa eu dar um Ctrl F. Aqui, identificador para um módulo. Esse é o endereço base do módulo da memória. Declarado, tá. Então esse aqui vai receber como parâmetro o endereço base. Isso mesmo? Endereço base do módulo na memória. Então vai receber como padrão, como parâmetro, o endereço base do módulo e depois uma string, aparentemente, pelo que a gente viu aqui. Vou voltar aqui. Pelo que a gente viu que ele está recebendo. Então esse aqui é o endereço base do módulo, que é 0. Ele vai estar recebendo uma string. Então o que ele vai fazer aqui? Ele vai zerar um espaço de memória, aparentemente. Vai chamar outra função aqui. Eu não vou ficar entrando em cada uma dessas funções aqui, porque senão ia tomar muito tempo. Eu quero fazer uma análise mais por cima para ver o que a gente consegue aqui. Tá. Vamos voltar. Vamos analisar a próxima função. Essa função aqui é que guarda os endereços da carteira de Bitcoin. A gente pode ver aqui os 3 endereços. Então esse aqui é só aparentemente para armazenar. Então vamos renomear essa função aqui para Bitcoin ADDR, ou seja, endereços de Bitcoin. Tem mais 2 funções aqui, vamos ver. Create process, wait for sign, terminate process. Então essa aqui aparentemente vai estar criando o processo, algum processo, talvez processo de plano de fundo, para ele rodar no fundo da aplicação, ou talvez seja o processo principal, que seja o processo de criptografia de dados recursivo. Vamos ver.
wait for sign, terminate process. Tá. Então aparentemente isso aqui está iniciando algum processo no nosso computador. Age process, age thread, vamos ver o que é isso aqui. Age process. Não. Não está aparecendo aqui. Então deve ser alguma. Esse age aqui seria o nome, talvez. Define word, process ID. Process ID, então esse aqui é o. Ele vai estar definindo o ID do nosso processo. ID da thread do nosso processo. Nosso não, né? O processo do vírus. Vou mostrar janela. Flags, uma flag. E aqui ele vai estar finalmente criando o processo. Não dá pra gente ver nada sobre isso. Está recebendo alguns parâmetros aqui. Vários parâmetros, por sinal. Então, LP Security Attributes. Vamos ver o que é isso. LP Security Attributes, estrutura do Windows, vamos ver. Ele contém o descritor de segurança para um objeto e especifica quando um handle, quando o auxiliador obtém a estrutura. Então, uma estrutura que contém. Então, esse Security Attributes é uma estrutura que contém Security Descriptor. Vamos ver o que é isso aqui. Deixa eu dar um Ctrl F. Descriptor é uma. Ele identifica o dono do objeto e o grupo primário. Tá. É o que controla o login e as tentativas de acesso ao objeto. Então isso aqui é algum sistema para ele se infiltrar na máquina, algum sistema que ele vai criar o processo e vai se infiltrar e permanecer ali na máquina. Não sei exatamente que nomear isso aqui, mas vamos colocar só como talvez. Tá, então ele é chamado duas vezes, ó. O mesmo processo chamado duas vezes. Esse aqui só que eu ainda não consegui identificar o que é. Tá, então ele vai fazer o que? O que a gente está percebendo aqui? Ele vai setar, ele vai definir o diretório atual. Então, rename. Diretório atual. Então ele vai fazer aqui, definir o diretório atual do sistema. Então provavelmente o disco C, o disco local C, ou disco local C, o Windows, /Windows. Aí ele vai chamar a primeira função de persistência, que a primeira coisa que ele vai fazer é se persistir no sistema, ou seja, agendar, chamar o task scheduler e criar uma tarefa para sempre um comando para sempre que o computador iniciar, ele iniciar junto com o computador. Depois ele vai estar chamando essa outra função aqui, que eu não consegui identificar exatamente o que é. Vai estar definindo ou talvez salvando os endereços de Bitcoin, criando esses processos no background, que provavelmente são os processos principais do vírus. Vai estar chamando outra função, vai estar definindo outra função aqui, vamos ver o que é. Essa função aqui é interessante, ó. Ele está create file, write file, read file. Então aqui ele está
get process address, então ele vai estar pegando o endereço do processo várias vezes, vai estar criando o arquivo, escrevendo no arquivo, lendo do arquivo. Interessante. Então isso aqui talvez possa ser alguma coisa como, deixa eu redefinir aqui, name function como get system files, talvez get system files, algo assim. Então aqui ele vai estar aparentemente pegando vários vai estar criando, escrevendo, lendo de vários espaços de memória do nosso computador. Deixa eu voltar aqui. Vai ter outra função aqui. O que ela faz? Extra out ECX. Vamos ver se tem alguma informação sobre isso. Como é que é? Extra out. Out ECX. Não, então esse aqui deve ser algum nome que o próprio descompilador definiu. Não entendi então para que serve essa função. Então vamos para a próxima. Essa daqui. Esse aqui também vai mexer com o registro do Windows. H global, então deve ser alguma coisa de chave global. Vamos ver aqui. H global handle aqui. Ctrl F, H. É isso mesmo. Um ponteiro para um. Então ele retorna um handle, um auxiliador associado com um ponteiro especificado para um bloco global na memória. Tá? Então isso aqui também vai ser alguma função que vai mexer com o editor de registro. Global alloc, então ele vai alocar esse espaço aqui de memória, talvez. Tá. Seguir para o próximo. Aqui ele vai estar chamando mais uma função, definindo mais uma função. O que é? De novo aqui o LP Security Attributes. Fazendo vários ifs. Get file size. Create file. E depois vai estar tá chamando um get file size. Tá, então isso aqui provavelmente deve ser alguma função que vai rodar durante a execução do nosso vírus, que vai criar que provavelmente vai calcular quantos arquivos tem, ou sei lá, o tamanho dos arquivos, talvez um cálculo de tamanho de arquivos. Não sei, essa função aqui não sei para que serve. Vamos para a próxima. Tem mais duas funções aqui, rapidinho. Essa aqui não tem muito o que olhar, vai chamar outra função. Essa daqui. Essa aqui provavelmente deve ser alguma coisa para set last error. Então esse aqui deve ser para algum handle de erro. O sistema para lidar com erros. Então vou colocar aqui
handle error. Talvez, não sei. E por último, essa última função aqui, que faz o quê? Também a gente não tem muita especificação. Tem um offset na memória, chama outra função. Tá. Aqui a gente fez uma análise por cima, aqui do código no WinMain, do código que vai inicializar. E o que dá pra gente fazer aqui? A gente pode ver aqui as strings definidas. Então vamos ver aqui, dar uma olhadinha básica do final para o começo. Então aqui, muitas dessas strings aqui são definidas pelo próprio descompilador. Então, provavelmente esse product name aqui, file version, disk part, são definidas pelo descompilador. Microsoft Windows Operating System, Legal Copyright, isso aqui deve ser alguma coisa que ele deve estar tentando se disfarçar de alguma função oficial, ou de alguma função nativa do Windows. Então, para tentar se esconder. Então, para a gente não achar o vírus tão facilmente. O que mais aqui? Esse aqui também todos strings aparentemente geradas pelo descompilador. A gente tem um WNCry aqui, que parece ser alguma senha, alguma coisa. Aqui vai ter o crypt.gen key, crypt.decrypt, encrypt, destroy key, importar key e acquire key. Vamos tentar ver onde essas funções são usadas. Então vou dar um clique direito aqui, referências, mostrar referências para o endereço. Aparentemente a gente tem uma função só. Vou clicar nela aqui e vamos ver no descompilador. Essa função aqui, ó. A gente estava vendo que eu não sabia para que servia. Aparentemente, vamos ver. Crypt, decrypt. Okay, vamos ver essa função aqui. Gen key, find uses, encontrar usos. Vamos ver se a gente encontra alguma função que use essa string. Tá, contexto dados. Function, aqui tem uma função que use outra label. Vamos ver se é daqui. Deixa eu clicar nela. Então essa função aqui aparentemente usa essa generate key. Tá, então essa função aqui eu posso colocar ela como, vamos ver, tá. Esse aqui pode ser o método de criptografia que vai estar usando. De criptografia não, de geração de chave. Eu vou fazer um vídeo sobre criptografia, geração de chaves para criptografia mais pra frente. E isso aqui aparentemente é um bloco de comando que se assemelha um pouco, que ele está fazendo ele está definindo vários espaços aqui, ó. Undefined, tá, então eu vou definir essa função aqui como gen key. Vamos olhar de novo nas strings, crypt decrypt, vamos ver também por referências. Não, deixa eu ver aqui. Find uses, vamos ver se tem alguma função que usa. Aparentemente não. Quer dizer, tem essa daqui, né? Que é nosso gerador de chave. Tá. Muito bem. Task start, task t. Isso aqui é para sistema de persistência do vírus. WannaCry, delete file, read file. Tá. Muito bem. Aqui no Ghidra a gente analisou esse primeiro executável. Vamos pegar aqui e usar uma ferramenta aqui, Open Console,
que é a WREST Tool, tá? Eu vou pegar aqui referência de uso para ela. Vou dar aqui um ls, só tem esse programa, vou dar um REST Tool, WannaCry.exe, que ele vai mostrar algumas informações que ele conseguiu extrair. E aqui ele extraiu um typezilla. Esse provavelmente é algum arquivo que está zipado, talvez. Então vamos extrair ele. Seria aqui. Vamos ver que tipo de arquivo que ele é. Um file 58.bin. Ele é um zip, exatamente. Ele é um arquivo zipado. Então vamos dar um unzip. Opa, dá um unzip 2058.bin. Que ele está pedindo uma senha. A senha é muito provavelmente essa daqui, ó. Cadê? Que eu vi aqui. Aqui. Creio que essa daqui seja a senha para unzipar o programa. Vamos testar. Eita. E é isso mesmo. Senha certinha. Fizemos aqui o unzip. E agora a gente tem, deixa eu dar um clear. A gente tem todos esses programas aqui, ó. Esses arquivos aqui que foram gerados. Vamos ver o que é cada um desses arquivos aqui. b.wrni. Esse aqui é um bitmap. Vamos ver esse r. É texto ASCII, então dá pra gente dar uma olhada nele. Cadê? Aqui, ó. Isso aqui é uma mensagem. Isso aqui é a mensagem que é exibida quando você roda o malware. Então ele vai exibir essa mensagem aqui como uma introdução ao malware. Então aqui, o que aconteceu com os meus arquivos? Ele vai falar que seus arquivos foram encriptados. O que eu faço? Você tem que pagar pelo serviço. Então esse aqui é o nosso, esse r.wnry, é a mensagem que vai ser printada na tela quando você perder seus arquivos. Vamos ver o que mais aqui. Vamos ver esse t.wnry. É um data, tá? E esse u.wrni, vamos ver o que é. Opa, esse aqui é um executável. Tá, então esse aqui é um arquivo que vai ser executado dentro do nosso programa. A gente vai analisar ele aqui. Antes, deixa eu só ver de forma gráfica. Aqui, ó. Esse b.wrni é uma imagem. Aqui, ó, seus arquivos foram encriptados. Essa imagem aqui vai ser, se eu não me engano, ela vai ser o plano de fundo. Ele vai definir como plano de fundo essa imagem aqui, que é: opa, seus arquivos foram encriptados. Se você está vendo esse texto, você precisa pagar para desencriptar. Aqui ele gerou os outros arquivos. Task. Esse daqui e esse daqui são os executáveis de persistência que foram extraídos esse aqui, ó, do arquivo principal. Então esse aqui são os arquivos que provavelmente são os arquivos que vão ser executados para o vírus persistir no nosso sistema. E esse u.wrni, a gente vai dar uma olhada nele agora. Deixa eu pegar ele aqui. Deixa eu ver o Ghidra.
e colocar esse arquivo aqui para dentro do Ghidra para a gente dar uma analisada nele também. Ok. Dá um clique duplo e analisar. Analise. Esse aqui a gente vai começar analisando pelas strings definidas. Deixa ele terminar de analisar aqui. Strings definidas, então vamos lá. A gente pode ver que ele tem essas strings aqui, p, argv e p, argc. Esse aqui é da função main. Então esse aqui é para pegar o número de argumentos que tem dentro do nosso programa. Malloc, locação de memória. Terminar processo, deletar arquivo, criar thread. Global lock, esse global lock e global unlock, que eu vou dar uma olhada, vamos ver o que é, se ele é alguma função interna do Windows. Global lock é uma função do Windows, então vamos ver para que ela serve. Bloqueia um objeto de memória e retorna um ponteiro para o primeiro byte do bloco de memória do objeto. Se a função falhar, será nulo. Funções internas. Tá. Então o que ela vai fazer é bloquear um objeto de memória global e retornar um ponteiro para o primeiro byte do bloco. Tá, então Global Lock e Global Unlock. Isso aqui provavelmente deve ser para bloquear a gente de acessar algum espaço da memória, talvez. Vamos continuar olhando aqui. Get file size, write file. Sair da seção crítica. Tá. Crypt, release content. REST create key e set value. Isso aqui são funções. São funções para criar a chave e para definir a chave no editor de registro. Get username, isso aqui é para pegar o nome do seu usuário do computador. Aqui a gente tem umas strings mais interessantes, tipo conectando ao server, s.wnry. A gente viu isso aqui? Deixa eu ver, s.wnry, não tem, então deve ser alguma coisa interna. A gente pode tentar extrair esse arquivo aqui também com o REST-tool. 0x.eqy. O que seria isso? Eu não sei. Conectado, mandar request, sucesso. c.wni. Você tem uma nova mensagem. Você não pagou ou nós não confirmamos o seu pagamento. E aqui a mensagem de falhou, caso falhe em identificar o pagamento. Outra string printando WannaCry. CryptGen Key, aqui para gerar aquele negócio de geração de chaves, vai gerar a chave. Encriptar, vai destruir a chave para você não ter acesso. Delete shadows. VS admin delete shadows. Esse edit, tá? Então esse aqui creio que seja algum comando que ele vai fazer no cmd /cvs admin delete shadows all quiet. Creio que isso aqui seja algum comando do próprio que ele está chamando do sistema. WannaDecryptor, que é a base do WannaCry, é o que vai encriptar de fato os arquivos. E aqui, aqui nessa, aqui, cadê onde eu tava? Aqui a gente pode ver que ele está o tipo de arquivo que vai ser criptografado. Aqui a gente pode ver que ele chama
Na verdade, isso aqui a gente só está vendo o tipo de dado, né, o tipo de... a definição das strings, mas aqui a gente pode ver que ele tem que o WannaDecrypt, ou WannaCrypt, ele vai criptografar aparentemente todos esses tipos de dados aqui, ó. Esse tipo de arquivos, então .docs, .dot, .xls, que são os arquivos do pacote Office, né? Arquivo, extensão do Word, extensão do PowerPoint, por aí vai. Aqui a gente tem um HTTPS // e um HTTP //. Isso aqui provavelmente é encriptado o resto ou está ofuscado, no caso, o resto da URL. Aqui a gente tem esse endereço aqui, que, se eu não me engano, isso aqui, BTC Frog, tá, então isso aqui, eu achava que isso aqui fosse o tal do kill switch, que seria o que desativou esse vírus, mas aparentemente não é, tá diferente essa URL. Vamos tentar dar uma bitcoin.png, vamos visitar esse endereço aqui, ver o que a gente consegue. Continuar. Aparentemente não está mais no ar. Ou não está mais no ar, ou é alguma coisa que que o vírus vai usar só de referência, talvez. Vai ter uma URL para o Google. Então esse aqui, quando a gente rodar, o vírus vai ter lá uma abinha que vai ser o que é Bitcoin. Então, caso você não saiba o que é Bitcoin e tenha caído nesse vírus, ele vai te levar uma pesquisa no Google, aqui ó, como comprar Bitcoin. google.com, search how to buy Bitcoin. Isso aqui é uma URL no Wikipedia sobre o que é Bitcoin. Mande uma porcentagem, um valor que não está definido aqui, então provavelmente é um valor variável, não vai pedir sempre o mesmo valor de bitcoins. Ele deve fazer alguma análise, talvez, da máquina, e sei lá, se a máquina for de alguma instituição grande, ele peça mais bitcoins. Se for de alguma máquina local, ele peça menos. Tá, mas então aqui a string que ele vai estar pedindo o número de bitcoins, quantidade de bitcoins. Aqui ó, mande não sei quantos bitcoins para esse endereço. Aqui dá um clear code bytes e vamos, tá criptografado, então a gente não vai conseguir ver muita coisa aqui. Sua mensagem foi enviada com sucesso, falhou para enviar sua mensagem. Está mandando muitos e-mails. Então esse aqui provavelmente deve ser que ele tem algum tipo de forma de ter um contato direto com o criador do malware. Sei lá, você tentar fazer alguma negociação, talvez. Vou analisar aqui mais. Mensagem muito curta. Alguns endereços: Google, Yahoo, Adobe, Mozilla, Tencent. Não sei o que seria isso. Aqui ó, parabéns, seu pagamento foi checado, desencriptando agora. Essa aqui é a mensagem que vai printar quando você confirmar o seu pagamento, quando o servidor confirmar seu pagamento, na verdade. E vamos dar uma olhada aqui agora finalmente nas funções. Tem essas três funções aqui: all, move, catch alguma coisa, e a função entry. Função entry, de novo, essa aqui parece ser a função do winmain. Então vamos direto para essa função aqui, que foi para outra função, afx winmain, que não dá para a gente ver. Então não deve ser isso. Vamos colocar a janelinha de funções aqui. Acho que as funções nomeadas aqui são todas da própria biblioteca do Windows, então não são funções criadas pelo cara que programou isso aqui. Vamos dar uma olhada esse almo aqui, vamos ver se isso aqui é uma pesquisada. Multiplica 2 long ou um undefined long, por exemplo, multiplica 2 valores de 64 bits. O operador pode gerar uma call para a rotina all move.
é uma rotina auxiliar para o compilador de C, um set de otimização. Tá, então isso aqui provavelmente deve ser alguma coisa para otimizar, um set de otimização, então para deixar o código fazer o código rodar mais rápido, talvez. Mas aparentemente sim, aqui, porque é uma função da biblioteca do Windows. Se essa função cat @00440ca19, aparentemente não está fazendo muita coisa importante. Vamos aqui na nossa entry function de novo. Tá, esse aqui a gente já viu que não tem muito que a gente possa ver. AFX WinMain, vamos ver o que é isso. Tá, então também é alguma coisa interna da biblioteca do Windows. Vamos ver pelas strings quando que... Melhor, vamos ver aqui em modo de gráfico. Tá, vamos ver aqui, essa visão mais gráfica que pode ser um pouco melhor para a gente ver. Isso aqui é tudo do entry point, né, na verdade. Na verdade eu não estou olhando todas as funções. Show references. Não tem referência, então deve estar obfuscado, provavelmente. Mostrar usos da string aqui. Vamos ver se tem alguma função que usa... Tem algumas labels que usam elas, que tem essa string presente. Aqui então ele deve estar encontrando o uso de todas as strings, não só da string que eu estou procurando. Aparentemente essa daqui é de fato a nossa função principal. Vou definir ela aqui como... não é para renomear. Mas essa daqui, ó, aparentemente é a nossa função principal, que vai chamar todas aquelas strings que a gente viu. Então se for ver aqui, ó, ele tem aqui o WannaDecrypt, que é a base do WannaCry, que vai criptografar os dados. Delete shadows, aqui o comando que ele vai usar. Já vou definir aqui, ó. Essa daqui não dá para renomear aparentemente, não sei porquê. Então vou colocar um comentário então. Comando não foi. Ah não, ele comentou aqui, ó. Então ele vai estar definindo o comando. Então apcvar 5, essa variável aqui, ela vai estar segurando esse comando. Então se a gente for ver outra referência ao uso dela, vamos ver aqui se ela chamaria alguma função, alguma coisa. Vamos ver essa função aqui. Create solid brush attach. O que seria esse create solid brush? Vamos ver. Create solid... tudo junto, né? Create solid brush. Vamos ver o que seria isso daqui. Aqui um brush lógico. Uma cor sólida. Ah tá, então isso aqui provavelmente deve ser essa função aqui vai ser provavelmente da UI. Então vai ser a interface gráfica. Aqui ele está criando várias cores. Então isso aqui é da interface gráfica do programa. Vamos voltar e ver outras strings, outras funções. Essa daqui, o que está fazendo? Get default language. Esse aqui ela vai estar local info e default language. Então esse aqui provavelmente vai estar mudando a linguagem de acordo com a linguagem do seu sistema. Eu acho que é isso aí. Então vamos colocar aqui define language. Definir para mudar a linguagem do vírus. Esse aqui, vamos ver o que isso aqui faz. Folder path, system parameters, copy file. Bom, antes de continuar seguindo aqui, vamos usar o REST tool nesse outro programa aqui e ver o que a gente consegue. Então vou criar uma nova pasta aqui. Vai ser vou
Vamos ver isso aqui para cá. Abrir no console e vou dar um Restore. Tá, ele tem vários arquivos aqui, vários. Tá. Tem alguns aqui de language, tem vários de language. Não, language não. Bitmap, na verdade. Dialog. Tá. Vou tentar extrair algum deles para ver o que se a gente acha alguma coisa. WS2. Name. Vamos começar aqui do começo, 134. Nosso R-X. Ah, tá. Name. LS. File. Vamos ver que tipo de arquivo que é. File 1.bin. Ele é um bitmap gráfico. Então, uma imagem. Não dá para abrir essa imagem. Vamos extrair os outros. Então, voltando aqui pro descompilador. Vamos ver o que a gente tem. A gente conseguiu identificar aqui uma das strings onde ela é usada. Nessa função aqui, ó, you are sending too many emails. Ver se a gente consegue encontrar mais alguma coisa por aqui. Isso aqui é mais fácil de se encontrar quando a gente está fazendo análise dinâmica. Na análise estática com um arquivo tão ofuscado assim fica um pouco difícil, mas dá para fazer. Tô tentando aqui extrair o máximo de informação possível antes de a gente fazer a análise dinâmica. Aqui ele parece estar uma string, vamos ver, vou tentar não, mas está ofuscado, a gente não vai conseguir ver muita coisa. Se eu colocar aqui Unicode, esse string, a gente não vai conseguir extrair muita coisa daqui. Aqui dá pra gente, descendo aqui um pouquinho mais para baixo, conseguir achar aqui algumas, aqui no bitmap, aqui um dos ícones, que a gente pode ver, ó, o ícone do Bitcoin, o ícone da representar a criptografia, eu acho, o ícone do Wanna Decryptor. Isso aqui tudo a gente vê quando a gente roda o malware. Então quando a gente for mudar para análise dinâmica, a gente vai ver todos esses símbolos aqui, tá? Essas imagenzinhas aqui. Vou continuar procurando aqui mais por algumas strings interessantes. Vamos ver. Aqui aparentemente eu achei a função. Essa aqui é a função da UI, né, que eu defini como UI, mas não deve ser. Deve ser a função principal. Vamos ver aqui, real main, talvez. Porque aqui, nessa função aqui, eu achei isso daqui, ó. Deixa eu descer mais um pouco. Aqui tem alguns endereços que a gente viu. Aqui tem chamado de várias funções, ó. Se for dar uma olhada em cada uma delas, vamos ver. Algumas funções parecem meio repetidas, né? Essa função aqui que ela faz, ela recebe dois parâmetros, parâmetro 1 e parâmetro 2. Se o parâmetro 2 for igual a 0. Aqui na hora da descompilação a gente vai ter muito disso. São muitas funções que chamam outras funções, que chamam outras funções. Isso dificulta bastante na leitura do código descompilado. E por isso requer muito tempo e muita paciência para analisar cada uma delas, certo? E essa daqui, essa versão que eu estou
analisando do WannaCry, essa aqui é uma versão atualizada, por assim dizer, que a primeira versão do WannaCry ela sofreu um patch, já que nessa primeira versão tinha um kill switch, que era o acesso a um site, que o programa fazia uma chamada para um site externo, e esse site era o kill switch, era o que desativava ou ativava o vírus remotamente. Então você podia se você tivesse acesso a essa primeira versão do WannaCry, a gente poderia ver esse kill switch. Aqui já está mais obfuscado e já foi retirado esse kill switch para não ficar óbvio e nem visível pra gente. Então ficou bem mais difícil de analisar. Mas aqui eu tô analisando aqui o que eu consigo fazer com análise estática com vocês. Deixa eu continuar aqui, que eu tinha encontrado nessa função. Aqui pode ver que ele está colocando na stack a string e chamando essa função. Essas funções aqui provavelmente são as que vão printar na tela essas mensagens aqui. Ele está fazendo um push stack, colocando a string e depois chamando a função. Acho que é isso mesmo. Esse para colocar essas URLs aqui. Onde mais? Aqui tem muitas funções aqui para analisar. Talvez essa daqui não seja nem a nossa função principal de fato. Mas aqui a gente já conseguiu extrair uma boa quantidade de informações. Eu não vou ficar perdendo muito mais tempo nessa análise estática aqui, porque teria muita coisa para analisar e eu quis trazer um vídeo mais analisando aqui junto com vocês, sem muito script, sem muita preparação. Eu abri aqui e comecei a analisar. Então esse vídeo aqui provavelmente saiu bem mais longo que o normal, que foi um vídeo bem cru também. Só para fim de análise aqui, vamos checar um pouco checar o MD5. Então MD5 sum do WannaCry, e vamos checar com o original WannaCry MD5. Vamos aqui no Google Cloud, só para a gente checar, só para mostrar para vocês que o hash é o mesmo. Então é de fato o próprio vírus que eu estou analisando. Aqui é 84C82, aqui 84C82, final 549, cadê ele? Final 549. Então esse aqui que a gente está analisando é o tarefa-she, que está traduzido. Então no caso é o task-she, que é o task scheduler, que vai ser o sistema de persistência do vírus. É um sistema que vai manter o... Aqui, ó. Tá aqui, não tinha nem visto. É um mecanismo de persistência. Então o malware ele cria duas chaves de execução. Aqui, ó. Essas aqui são as chaves que a gente analisou. Estava mostrando para vocês que as chaves de registro. É isso mesmo, ó. Ele vai criar essas chaves e vai implementar no registro do sistema para ele se persistir. Então, quando você reiniciar o PC, quando você finalizar a tarefa, mesmo se você finalizar a tarefa, ele vai lá e vai criar uma tarefa de novo em cima dessa tarefa que você finalizou, para você não acabar com o vírus assim tão rapidamente. Aqui ele vai criar algumas funções que a gente pode ver, algumas tarefas que a gente pode ver na análise dinâmica. Vamos ver o MD5 do UCD.
o 7B, 7BF2, esse aqui, ó, 7BF2B5, 7BF2. Então esse aqui, cadê? Esse you.wannacry aqui, ele é o WannaDecryptor. Se a gente for pesquisar, ele é a base, como eu falei para vocês. Cadê aqui? WannaDecryptor. Aqui. WannaCry, também chamado de WannaCrypt ou WannaCryptor 2.0. Esse aqui é de fato o que vai encriptar os nossos dados. Então esse daqui, esse arquivo aqui é o que vai fazer de fato vai pegar os arquivos, vai listar cada um deles, vai criptografar cada um deles, vai gerar a chave. É nesse arquivo aqui que a gente extraiu do WannaCry.exe. Tá. A gente pode ver aqui as strings que ele define. Ó, aqui tem todos os arquivos que ele vai, o tipo de arquivo que ele vai printar as mensagens também. Vai ter aqui o cryptgen key, vai gerar a chave, decriptar a chave, my computer. Isso aqui talvez seja para acionar o diretório base. Aqui ele vai falar, vai ter a mensagem, todos os arquivos foram encriptados. As traduções, tá? Então esse aqui é de fato o arquivo que vai encriptar os nossos dados. Cadê? Voltando aqui. Aqui tem mais dois arquivos, aparentemente, que ele gera. Tem mais dois arquivos que ele gera, aparentemente, que é esse aqui, ó, mssevc.exe. Esse aqui creio que seja algum arquivo do Windows. Não é isso mesmo. Tem mais esse arquivo aqui que a gente não conseguiu extrair, e esse aqui que está indisponível, está com o nome indisponível. A gente também não conseguiu fazer a extração. Tá, esse aqui é uma DLL, esse aqui é o decryptor, o loader, tá? Então o arquivo WannaCry.exe, na verdade ele é o loader, ele é o que vai fazer que vai carregar o vírus pra gente, é o que vai que vai carregar o vírus na nossa máquina, e o que vai agendar as tarefas para o mecanismo de persistência. Esse aqui, esse último, esse WannaDecryptor, ele é de fato o decriptador. Na verdade, esse aqui é o decriptador. O encryptor está indisponível, então provavelmente está oculto, está ofuscado ao nível que a gente não consegue ter acesso nenhum a ele, ou está muito intrínseco ali no código, que precisa de uma análise muito minuciosa, talvez. Esse mscev.exe, aqui ele está como loader mais o worm component. Então esse aqui provavelmente vai ser o que vai fazer o WannaCry infectar outros dispositivos que também estejam conectados na mesma rede. Então se tiver, por exemplo, um computador que seja um host, que esteja hosteando para outros computadores, esses outros também vão ser infectados. E pela análise estática de hoje é isso. Deu para extrair bastante informações. A gente conseguiu extrair algumas imagens, textos. A gente identificou algumas funções, não todas. Porque esse vídeo aqui também, igual eu falei, não foi muito preparado. Então esses aqui provavelmente são os outros arquivos que a gente estava procurando. Mas quem sabe talvez no próximo vídeo
que eu vou fazer análise dinâmica, eu dei uma analisadinha antes nesses arquivos aqui. Mas o vídeo de hoje é isso. E a gente conseguiu fazer algumas coisas, identificar algumas funções, alguns arquivos. E é isso. No próximo vídeo eu vou rodar o vírus de fato, fazer análise ao vivo com o vírus rodando, para vocês terem uma noção de como é que funciona uma análise dinâmica, que vai ser mais interessante, creio eu. E é isso aí. Até o próximo vídeo.